Bem, galera, o segundo filme do Coringa tá realmente saindo do papel e tá geral louco pra saber o que vai acontecer com aquele maluco lá do Arthur Fleck. As primeiras teorias já começaram a surgir. Algumas fazem muito sentido, envolvem a Arlequina, a presença da Arlequina. Outras acho que nem tanto, porque sugere até o Heath Ledger no filme e tal. Complica muito, né, a gente seguir uma teoria dessa. Eu separei algumas dessas teorias aqui. Vamos pra elas agora. Inestra Peter aqui. O novo filme do Coringa, né, que é estrelado pelo Joaquin Phoenix de novo, vai se chamar Coringa Folie à Deux, né, que é uma expressão francesa que pode ser traduzido como festa para dois, mas na verdade tem um significado muito mais mórbido. Esse é o nome de uma condição mental onde duas ou mais pessoas sofrem com delírios, né, mas são os mesmos delírios para as mesmas pessoas, como se fosse um pesadelo coletivo, sabe? Os dois compartilham esse pesadelo. Isso é mais comum entre membros de uma mesma família, o que é outro detalhe importante. Falando em detalhes, a gente não tem nenhum. Até agora não tem nenhum detalhe sobre o filme, tá? A única certeza que a gente tem é a volta do Joaquin Phoenix como o louco do Arthur Fleck, o Coringa, e a presença de ninguém menos que a Lady Gaga, cantora, que possivelmente, ok? Repito, possivelmente vai vir a interpretar a doutora Harley Quinzel, que é a nossa querida Arlequina. E como vão trazer a Lady Gaga, é óbvio que o filme também vai ser um musical. No primeiro filme a gente teve cenas de dança e tal, mas bem mais discretas, ok? O que deve vir com tudo agora no segundo filme. E já tem teorias para todos os gostos, das mais pé no chão mesmo, teorias embasadas que a gente pode seguir tranquilamente, até as mais absurdas. Dá uma olhadinha nas que eu trouxe nessa lista aqui, vamos lá. Louco Amor. Como a maioria de vocês sabe, a Arlequina não nasceu nos quadrinhos, mas na série animada do Batman. Ali, numa das primeiras aparições dela, a Arlequina ajuda o Coringa a fugir da prisão e tentar matar o comissário Gordon logo em seguida, no episódio que basicamente resume o relacionamento abusivo e caótico desses dois, né? E é chamado de Louco Amor. Uma das teorias diz que esse episódio da animação vai ser adaptado no filme e eu acho que faz muito sentido, de verdade. Fora que a gente não sabe ainda como é que vai ser o relacionamento dos dois e dado que o Arthur Fleck tem um histórico de fantasiar coisas que nunca aconteceram, é complicado. Coringa Júnior. Outra opção seria uma adaptação de uma HQ, onde a Arlequina dá à luz a um filho dela e do Coringa, e o moleque se torna basicamente uma miniatura do pai, um coringuinha. E aí, nesse caso, o título Folie à Deux poderia não ser sobre, né, a Arlequina ou a personagem da Lady Gaga, que a gente não sabe se vai ser a Arlequina e tal, né? Mas sim entre pai e filho, possivelmente até sobre uma relação entre os dois, que se existir deve ser um caos completo. Agora imagina dois Coringas, pai e filho, soltos no Asilo Arkham ou em Gotham. Eu não sei se existe Batman o suficiente para lidar com isso. Mas seria legal isso, né? Um novo Coringa sendo o Coringa daquele possível futuro Batman, que é o Bruce Wayne, garotinho lá, que ele fez assim, né? Você sabe. Novo Coringa. Uma das teorias diz que nesse segundo filme, o Arthur Fleck vai passar um manto do Coringa para uma nova pessoa, possivelmente mais nova, e que esse cara vai ser o Coringa da DC, vilão do Batman, que todo mundo conhece tão bem. E essa teoria se apoia no fato de que o Bruce Wayne dessa realidade ainda é uma criança, como eu tava falando pra vocês, né? Bem mais nova, inclusive, do que o Arthur Fleck. Não faria nenhum sentido o Joaquin Phoenix, né? O personagem do Joaquin Phoenix ser o Coringa daquele Bruce Wayne que a gente viu ali. Ou seja, o Coringa que ele vai enfrentar como Batman quando ele crescer pode ser muito bem um estudante, um sucessor desse Coringa original. Talvez até mesmo o Coringa do Jared Leto. Já pensou numa participação especial dele antes dele se tornar aquele palhaço do crime meio cafetão que a gente viu lá em Esquadrão Suicida? Porra, eu me animaria com isso pra caramba, de verdade. Outro Coringa. Uma outra ressignificação do nome Folie à Deux, né, além de teoria do sucessor do Coringa, seria de que existe já um outro Coringa agindo secretamente, e o que a gente veria no filme seria uma guerra entre Coringas. O que tem tudo pra ser muito, mas muito maneiro. Já pensou um filme assim? Fica até arrepiado, galera. Convenhamos. Imagina a sua escalada de loucura, sabe? Um forçando o outro aí cada vez mais longe, sabe? Até só um deles assumir o comando da bandidagem em Gotham de forma mais ou menos organizada. Rebelião no Arkham. Vem cá, você já assistiu um filme clássico chamado Um Estranho no Ninho? Já viu esse filme? Pô, esse filme é bom demais com o Jack Nicholson. Galera, você assiste, tá? Bom, nessa história, ok? Um dos pacientes de um hospital psiquiátrico consegue reunir vários internos, vários outros pacientes e organizar uma rebelião lá dentro. Eles estão, pô, sendo muito maltratados lá dentro. É torturoso ser paciente daquele hospital. Então, esse cara, que é o Jack Nicholson, ele faz essa rebelião
e ele acaba derrubando o diretor do hospital, que é um médico bem maligno. Tipo, o cara é cruel, merecia. E vocês sacaram que eu falei que é o protagonista, Jack Nicholson. Quem foi Jack Nicholson? Já foi Coringa no cinema, né? No Batman lá de 1989. Coincidência, lógico, né? Imagina, né? Mas, coincidência à parte, Coringa Folheador pode muito bem seguir um roteiro inspirado nesse filme. É só a gente lembrar que o primeiro filme do Coringa foi muito baseado em 2 filmes do Martin Scorsese, Taxi Driver e O Rei da Comédia. Galera, quem viu esses 2 filmes percebe que é muita referência. Parece tipo um clone, uma sequência. O cientista louco responsável pelo hospital, que no caso seria o Asilo Arkham, pode ser a própria Arlequina da Lady Gaga, ou então um vilão da galeria do Batman. Talvez o Dr. Hugo Strange, né? Ou o Dr. Jonathan Crane, que é mais conhecido como Espantalho. Por que tão sério? Uma das teorias mais doidas sobre Coringa 2 diz que o filme é, na verdade, um prequel da trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. Lá a gente já teve um Coringa, o do Heath Ledger. E essa teoria vai ainda mais longe. Vocês lembram que o Coringa do Heath Ledger não tinha nome, não tinha identidade, não tinha nada, lembra disso? Ele pode ter sido um paciente do Arkham ou alguém realmente desconhecido que matou o Arthur Fleck e assumiu a identidade muito mais vilanesca do que doida, né, do Coringa. Ou seja, os dois teriam uma conexão bem forte. Seria complicado pra caramba fazer isso acontecer no filme, porque, infelizmente, o Heath Ledger já é falecido, mas seria possível com alguns recursos de roteiro. A única pergunta é, será que daria certo? Batman! E por último, mas não menos importante, é uma teoria que diz que o segundo maluco de Folheador não é a Arlequina, nem o segundo Coringa, mas sim o Batman em pessoa. Né? Como eu falei pra vocês, né? O Bruce Wayne ainda é uma criança na época do primeiro filme do Coringa. Pra isso fazer sentido, né? Hoje a gente teria um novo Coringa e um avanço no tempo, ok? Um time skip. Ou o Coringa do Joaquin Phoenix teria que ficar preso por pelo menos uns 20 anos no Arca, né? Pra sair e encontrar aquele pequeno Bruce Wayne já transformado em Batman. E seria complicado pra caramba também, complicado praticamente impossível, já que demandaria uma passagem de tempo muito grande. A gente teria um Coringa idoso. De qualquer forma, outra pergunta que surge sobre essa teoria é quem interpretaria o Batman. Na DC, nesse momento, a gente tem vários. O Ben Affleck, que é o mais improvável, né? Porque tá se despedindo do papel, ainda mais com esse reboot agora do James Gunn e do Peter Safran. O do Michael Keaton, que tá retornando, né? Que é o mais velho de todos, o que também torna isso bem improvável. E o do Robert Pattinson. Esse sim poderia dar jogo. Até mesmo o clima da Gotham dele é parecido, as duas Gotham City, sabe? Só que pelo jeito já tem um Coringa naquele universo dele. Lembra da ser excluída com o Barry Keoghan? Pois é, eu acho meio impossível, mas não dá pra descartar. Vai que resolvem colocar o Batman em Coringa Folheador. E eu vou falar pra vocês, por mais louca que algumas dessas teorias pareçam, eu não tenho dúvida, se uma dessas teorias virassem realidade, vocês iam surtar. Ia ser muito bacana isso acontecer. A gente ia fazer, a gente ia conversar muito sobre isso, né? Ia dar muito pano pra manga isso aí. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha que vai rolar nesse segundo filme do Coringa? 10 teorias que eu trouxe aqui pra vocês, quais que você acha ou qual que você acha que faz mais sentido e a mais louca disparada? Comenta aqui embaixo, lógico, vai ser muito importante, mas não sai daqui sem a sua inscrição. Pô, é bom demais saber que você tá aqui, chegando agora 2023, pô, a gente tem muito o que falar. Galera, tem muita coisa pra acontecer com esse canal aqui, então você não faz, não tem noção. Você não tem, você acha, lá vai o Peter, é só vídeo, não. Vai acontecer uma coisa grande, em breve vocês vão saber. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Obrigado de coração por tudo, galera. Até o próximo vídeo. Fui!